Olá, boa tarde. Já estamos ao vivo? Já estão me vendo? Sim. Olá, boa tarde. Vamos dar início a mais uma live. Hoje, um assunto bastante especial. Pela primeira vez, nós vamos falar sobre esse assunto, né? Conversar um pouquinho sobre um enorme desafio das crianças que são alimentadas por uma outra via de alimentação, né? Pela gastrostomia, às vezes por sonda nasogástrica, por um outro tipo de alimentação, que, né, precisam e têm um desejo enorme de fazer a transição por via oral, né? Nós sabemos que muitas vezes a via alternativa de alimentação é a única forma da criança manter a sua nutrição. Então, muitas vezes a gente olha para a gastro, né, com raiva ou com bronca, mas muitas vezes ela é a possibilidade, né, da vida da criança. Né? É por meio dessa gastro, por meio dessa sonda, que a criança vai permanecer nutrida e isso vai possibilitar o crescimento dela. E até facilitar, né, o trabalho dos profissionais que estão envolvidos para melhorar a situação alimentar dela e a situação física como um todo, né? Nós sabemos, né, que a fonoaudiologia ela ampliou a sua prática clínica e começou a atuar diretamente com as crianças que que utilizavam uma outra via de alimentação, né? Inicialmente, o trabalho das fonoaudiólogas era fazer a criança comer e beber. Então, o foco do trabalho sempre foi esse. E até confesso que o meu também foi durante muito tempo, né? Eu me sentia muito responsável, né, em ter que fazer o bebê comer, em ter que fazer o bebê sugar, mamar e se alimentar de uma determinada maneira, né? E então, o trabalho do fonoaudiólogo era muito focado nas questões relacionadas a esse aprendizado, né? Então, o que a gente focava? A sucção, a mastigação, a deglutição, porque é o nosso foco de estudo, é aquilo que a gente aprendeu, é aquilo que sempre nos foi dado como o nosso papel, como importante, né? Só que quando nós pensamos na criança, no aprendizado alimentar, né, o que a gente pensa? Como uma criança aprende a comer? Né? Basicamente, a criança com o desenvolvimento típico, ela vai desenvolver, né, habilidades motoras orais e sensoriais para comer no contexto da refeição, com os pais, no contexto da refeição em família. Então, é nesse conteúdo, nesse contato, né, no momento da refeição, é que a criança vai, né, esse momento de alimentação vai criando múltiplas experiências para a criança que vão garantindo com que ela possa aprender e amplie as suas habilidades, né, para comer. Então, nesse momento, ao ser exposta a diferentes texturas, a diferentes alimentos, nessa conexão com o cuidador, a criança vai desenvolvendo a habilidade para comer, né? Ela vai aprendendo e desenvolvendo como se come, na verdade, né? Esse aprendizado, ela vai tendo as habilidades para desenvolver isso, né? E o foco das terapias até então foi em construir uma situação, né, em proporcionar exercícios, em habilidades, trabalhar as habilidades motoras orais para sugar, mastigar e deglutir, para que essa criança que usa uma via alternativa de alimentação conseguisse se alimentar de forma adequada, né? E o sucesso do tratamento estava muito relacionado à velocidade com que se conseguia isso. Então, quão mais rápido a criança poderia sair dessa via alternativa de alimentação e passar para a via oral. Então, o foco dessas terapias, durante muito tempo, né, foi a boca da criança, né? Foram exercícios orais, né? Foram estabelecidas metas mensuráveis para que a criança conseguisse comer e beber uma quantidade suficiente para que ela pudesse abandonar essa via de alimentação, né? Agora, voltando para a criança típica, quando a gente faz um paralelo, né, quanto tempo, quanta energia a criança gasta
né? Aprendendo especificamente a sugar, né? A morder, a mastigar, né? Esse tempo é relativamente pouco. Isso vai sendo desenvolvido à medida em que a criança vai sendo exposta a situações, né, que vão favorecendo e vão abrindo experiências para ela. Né? Então, quando ela tem contato com as pessoas que estão comendo, quando ela vê o cheiro, quando um momento de alimentação propicia esse treino para ela. É na prática, é na função que a gente costuma dizer, né? É quando o alimento chega na boca e que ela vai desenvolvendo a habilidade, né, para comer. É claro que isso vai tendo que ser ajustado conforme ela vai crescendo e as habilidades motoras orais e sensoriais também vão amadurecendo, né? Então, são processos, né? Então, aprender a comer, né, depende de um ambiente que sustente. Basicamente o quê? Né? Interesse pelos alimentos, curiosidade, né? E um desejo em comer. Então, esses três pontos, né? O interesse, a curiosidade, o desejo em comer, são pilares que vão motivar e proporcionar com que a criança possa se alimentar. Né? A motivação é intrínseca. O papel do meio é criar essas situações, essas que nós falamos, né? São múltiplas oportunidades nas quais a criança vai tendo essas oportunidades de vivência. Né? Então, quando eu estou no contato com a criança, alimentando, eu percebo que ela virou a cabeça que ela não quer, eu reduzo. Eu percebo que ela abre a boca para a colher, eu coloco a colher. Essa troca, essa comunicação com o outro é fundamental. Eu percebo, eu identifico os sinais que essa criança tem. Os sinais de fome e saciedade. Então, a criança vai fazendo estes registros. Então, eu senti um desconforto, que no começo eu não sei o que é. Né? Aí, depois desse desconforto, a minha mãe veio, ou um cuidador veio, me alimentou. Eu me senti, né? Eu me senti nutrido, eu senti prazer, saciedade, e eu registrei isso como uma coisa positiva. Então, eu vou criando esse ciclo de fome e saciedade. Eu percebi um desconforto, que no começo eu não sei bem o que é fome. Aí, eu sou alimentada, sou atendida na minha necessidade, e aí eu registro aquilo como algo prazeroso, como algo importante para mim. Né? Algo que realmente me ajudou. Né? Eu tenho uma proximidade, um contato físico com o cuidador. Isso é muito importante, essa troca que é estabelecida no momento da refeição. Né? Eu tenho toda uma socialização. Eu estou lá, ainda não sou capaz de comer determinados alimentos, mas eu estou vendo o papai e a mamãe comerem, eu estou vendo o meu irmão, eu estou vendo o amiguinho. Então, tem esse momento de socialização, de dessensibilização natural da criança. Né? Eu tenho uma introdução de alimentos e uma familiarização com eles. Né? Então, no começo eu posso fazer uma careta, depois a minha mãe, né, meu cuidador, vai introduzindo outros, gradativamente, né? Eu vou cheirando o que os meus pais estão comendo, eu fico curioso, eu quero, eu lambo. Então, essas experiências sensoriais vão garantindo a curiosidade e a motivação para a criança comer. A gente já falou aqui que se ela tem um desconforto, ela já registra isso como ruim. Né? Eu vou tendo uma diversidade de sabores desde o momento do aleitamento materno. Então, quando a mãe, né, quando a criança tem a possibilidade de ser alimentada através do seio materno, do leite materno, isso é muito importante, porque à medida em que a mãe come alimentos diferentes, a criança vai percebendo o paladar também diferente. Então, é muito, muito importante já desde esse início. O que eu falei também, apetite e autorregulação. Né? O quanto isso é importante, eu identificar os sinais de fome e saciedade. Né? À medida em que eu vou recebendo alimentos e uma diversidade de texturas,
eu vou avançando na minha habilidade motor-oral também, as coisas vão andando juntas, né? Então a mãe percebe que agora ele já está lateralizando a língua, já está com o dentinho, já está conseguindo amassar, bora né, introduzir novas texturas, ele já está curioso pelos pedaços. Então isso vai acontecendo gradativamente. Muito bem. E qual é o grande desafio agora? Como nós vamos pensar na alimentação da criança alimentada por sonda ou por gastrostomia, né, que não deixa de ser uma outra via de alimentação, né? O primeiro momento, né, a primeira questão que eu gostaria de levantar é que esse momento, né, da refeição muitas vezes não existe, né? O ato de alimentar a criança com gastrostomia, muitas vezes, é um procedimento médico, né? A criança, às vezes, uma refeição de uma criança com gastrostomia pode demorar até 1 hora, porque o gotejamento tem que ser mais lento pelo desconforto que ela sente, né? Então, o período fica muito longo. Algumas crianças têm que ser alimentadas em determinada postura, né? Às vezes mais deitada, mais de lado, mais sentada, né? Que requer também todo um cuidado. A mãe, ao invés de trocar com essa criança, de identificar os sinais dela, como eu disse anteriormente, ela tem que ficar preocupada com o equipo, com a bomba, com a seringa. Então, muitas vezes, ela não tem nem a condição de se conectar com a criança naquele momento, porque ela está preocupada em passar aquela dieta que o médico e o nutricionista prescreveram e que tem que ser aquele volume determinado para a criança crescer e se desenvolver. Então vejam quantos fatores são diferentes, né, e vão impactar nos registros que a criança vai fazendo, né? Eu estou ali sendo alimentada, mas a mãe nem está conversando comigo muitas vezes, não porque ela não queira, porque ela não consegue, não é possível naquele momento, né? Muitas famílias também têm medo de trazer essa criança para o café da manhã ou para o almoço, com medo da criança, né, desejar aquele alimento e não poder comer. Então, normalmente, a criança é afastada do momento da refeição. Eu nunca me esqueço um caso que me marcou muito de uma criança com 12 anos que chegou aqui para mim. Vocês sabem que nós atendemos aqui no Instituto crianças até os 5 anos. E essa criança veio para uma consulta, ela tinha síndrome do intestino curto e ela foi alimentada desde o início, né, com outra via de alimentação, e ainda era, né? E com 12 anos a gente já consegue conversar, né? E eu conversando com ela e dizendo, né, quais eram os desafios que ela tinha, tal, ela me trouxe, né? O meu maior desejo é não ter um lugar na mesa, eu não faço refeição com a minha família. Vejam, ela não tinha um lugar à mesa. Uma coisa tão simples, né? Ela era alimentada sempre antes, porque ela era alimentada pela gastro e uma parte via oral, que ela já estava liberada a dieta de uma parte. Então, ela não tinha autonomia para ser alimentada, né? Ela ainda aos 12 anos era alimentada forçosamente, ela não tinha nenhum prazer em comer, né? E no momento da refeição ela ia brincar, ela ia fazer outra coisa. Então, para essa criança aos 12 anos, né, ela disse para mim, eu não tenho lugar à mesa, eu não pertenço, né? E comer tem que ser ampliado. Quando a gente pensa na nutrição, a gente está pensando num dos aspectos da refeição, né? E a refeição, ela é muito mais do que isso, é muito mais do que sugar, é muito mais do que deglutir. É o relacionamento que se estabelece, né, naquele momento. Então, tudo isso é muito importante. Outro aspecto é que muitas das crianças com alimentação por sonda sentem ou podem sentir algum desconforto, né, durante a alimentação ou imediatamente após, né? Então, muitas crianças elas acabam de receber alimentação e tem refluxo, né, vomitam, tem gag, né? Porque muitas vezes esse volume, né, ele é determinado por uma equipe, né, que calcula quantos mililitros, né, quantos miligramas essa criança precisa, quantos litros, quantos gramas essa criança precisa de ser alimentada, né? Então, quando a criança ela é nutrida pela gastro e depois ela sente o desconforto, o que ela registra? Lembram que eu falei do bebê típico? Então, ele sente um desconforto, ele é alimentado, ele sente fome, ele é nutrido, ele sente o quê? Prazer, saciedade e prazer.
Muitas das crianças alimentadas por outra via de alimentação, elas não, às vezes nem identificam, porque não é possível, a alimentação já é pré-determinada. Então, a cada 3 horas, a cada 4 horas, corre durante a noite toda. Então, isso dificulta a percepção da fome e saciedade da criança. Porque ela não vivenciou esse desconforto. Às vezes ela nem está com fome naquela hora, só que é a hora da dieta. E aí é passado. Né? E quando ela é alimentada, além dela não perceber essa relação de fome e saciedade, o que acontece? Ela é nutrida e depois sente o desprazer. Né? Então, ao invés de ser nutrida e sentir prazer, fome, saciedade e prazer, ela sente o quê? Desconforto, dor, vômito. Então, o que ela registra? Que as relações que ela tem com o alimento causam desconforto, impactação, né? Tosse, engasgo. A mãe que não tem como, né? O familiar fica tenso nesse momento, né? Vai engasgar, não vai. Vai entalar, não vai. Ah, conseguiu, não conseguiu, né? Muitas vezes esse estresse, essa preocupação, né? E às vezes até a ausência da comunicação, né? Os pais ficam mais quietos, né? Porque estão preocupados lá, aqui, estão preocupados ali, ou estão com medo, dá um tablet porque ele não pode se mexer depois que ele começa, ele vai perder. Toda essa preocupação impacta, né? O que essa criança está aprendendo em termos, né, do que é comer? Né? Ela já tem a condição para ser alimentada, né? Mas ela não ainda consegue perceber isso como algo positivo. Ela não vê sentido, né, nessa conexão. Né? Então, é muito importante que essas experiências, esse relacionamento que vai sendo estabelecido com a criança, seja mais prazeroso e mais positivo. Né? Porque ela vai registrando, ela vai fazendo todas essas associações de desconforto, de desprazer com o momento da alimentação. Né? Outra coisa importante, né, que é diferente da criança típica, e aí a gente vai repensar a forma como ajudá-las, né, é que quando a criança com outra via alternativa de alimentação tem uma orientação, agora pode comer, está liberado, não tem mais nada que impeça, a mãe pode liberar, pode dar o que ela quiser. O que acontece muitas vezes? Os pais têm uma preocupação muito com aumentar a quantidade, o volume que a criança come, ao invés da variedade, da exploração sensorial. Né? Então, é pensar que hoje minha criança tem 1 ano e meio, já fez a cirurgia de reconstituição do esôfago, né? Ela pode comer, só que eu quero que ela aumente o volume, que ela coma mais. Né? Só que é assim que acontece com a criança típica, que não passou por esse desafio. Né? Nós queremos o quê? Variar sabores, variar texturas, cores, né? Propiciar múltiplas vivências sensoriais. Agora não, a criança com gastro a gente quer que coma volume, que aumente o volume. Né? E que não se preocupe aí com a variedade. Porque está comendo, beleza, gosta disso, então bora dar isso. Né? Vamos ensinar ela a sugar, vamos ensinar a mastigar, porque o importante é ela mastigar. Mas ela nem passou pelas etapas de vivenciar um alimento na boca, de tocar um alimento. Aquele alimento vem do além. Então lembrem de todas aquelas vivências que a criança teve. Nesse caso, ela não tem mais. Está sendo exigido dela aumentar a quantidade, o volume, numa situação em que ela não é capaz. Então, por todos esses motivos, eu quis fazer esse paralelo de como a criança aprende a comer e os desafios que a criança com o uso de gastrostomia enfrenta, para que a gente repensasse, então, como, né, uma outra forma, um outro caminho para ajudar essas crianças. Né? Porque a gente recebe hoje aqui no Instituto crianças de todo o Brasil e até de fora, do exterior, com a queixa de não comer e com o uso de outra via alternativa, já tendo passado por muitos profissionais. Né? Mães muito cansadas. Essa semana nós atendemos 2 famílias, né, com crianças com uso de via alternativa, uma com gastro, outra com sonda nasogástrica. Né? Então, assim, mães que já passaram por muitos tratamentos. Então, o que é importante a gente repensar nesse momento? Né? Que pra gente, né, eu acho que o principal é a gente mudar um pouco a perspectiva.
né? E entender que o ambiente alimentar, né? Entender que todo esse processo que a criança com desenvolvimento típico passou é fundamental. Estabelecer a conexão, né? No momento das refeições, né? Embora muitas vezes a criança ainda não coma. Mas ela estar sendo alimentada por outra via de alimentação, participando do momento da refeição em família, é fundamental. Ela ainda não come pela boca, mas ela sente o cheiro, mas ela vivencia essa socialização, ela entende o que é comer, ela pode lamber, ela pode cheirar, né? E ela vai criando uma associação em que no momento que estou recebendo a minha via alternativa de alimentação, que eu estou percebendo que o meu estômago está enchendo, eu estou vivenciando um momento de alimentação. Eu posso deixar essa criança experimentar, vivenciar, né? Então, o que a gente fala de ampliar o olhar, né, da abordagem integrativa, é isso. Não posso, não devo, né, focar apenas na boca. Então, eu ensinar a criança a sugar, a mastigar é importante? É fundamental. Mas será que esta é a prioridade? É por isso que a criança não está comendo? Então, essa é a nossa reflexão. Será que ela precisa de exercícios? A musculatura dela tem um tônus inadequado e por isso ela precisa comer? Será que se eu fizer um laser ou puser eletrodos que estimulem, né, a musculatura, isso vai ter um efeito imediato? Né? Será que ela percebe o registro entre fome e saciedade? Será que ela sabe o que é ter fome? Né? Então, essas observações são muito importantes para que a gente crie, na verdade, um programa de atendimento a essas crianças ampliado. E eu costumo dizer que nós temos uma vantagem enorme, que é quando a criança recebe outra via de alimentação, a nutrição dela está garantida. Então, isso nos favorece trabalhar os outros aspectos que são a base, a estrutura para que a criança possa vir a comer. Então, se eu tenho uma criança que está com outra via de alimentação, ela está nutrida, ela vai crescer. Então, isso me garante muito o tempo, a possibilidade para essa criança de criar uma relação positiva com o alimento. Né? Então, vejam, eu tenho crianças aqui no Instituto, por exemplo, eu tenho um bebê, uma criança, ele vai fazer 4 anos, que ele faz uso de uma via alternativa de alimentação, né? Ele ainda não consegue, ele já está comigo há 2 anos, ele ainda não consegue manter uma alimentação via oral, porque ele não identifica ainda os sinais de fome e saciedade, ele teve uma ressecção de parte do intestino, mas ele é uma criança que participa do momento da refeição, come pequenas quantidades, toma sorvete, toma líquido, come pequenas porções, come a papinha de fruta dele, com alegria, com prazer. Ainda não é um volume grande, não, mas ele tem uma relação positiva com o alimento. Ele não fica fugindo, ele não escapa, comer é prazeroso para ele. Né? Então ele consegue, dentro da habilidade que ele tem hoje, comer muitas coisas, sentir prazer. A maior parte da nutrição dele ainda é pela via alternativa? Sim, ainda é porque ele ainda não consegue aumentar o volume, mas a relação dele com a comida é outra. Né? Ele não se esquiva, ele não chora, ele não tem comportamento aversivo, a mãe vai à praia com ele da picolé, milho, ele consegue comer uma quantidade, ainda não é suficiente, mas ele consegue. Né? Nós tivemos outro caso, por exemplo, da Vitória, tem o depoimento da mãe no nosso site, para quem tiver interesse em ver. Né? Ela ficou 2 anos aqui comigo, né? Aqui no Instituto. Ela chegou com a boca totalmente cerrada, ela nem sorria. Ficou 7 meses na UTI neonatal, é uma trigêmea, né? Trigemelar. Então foi feito, ela veio de um trabalho de muita estimulação oral. Mas quem era a Vitória? Onde estava a boca da Vitória? 7 meses na UTI neonatal, ela não conhecia nem o mundo, não conhecia nem a mão, ela não fazia a conexão da mão com a boca, ela nunca tinha sentido um cheiro de um alimento. E quando ela sentia, ela nauseava. Então, vejam, eu não consigo hoje restringir o meu trabalho apenas na boca, porque eu estou preocupada com outras questões.
Então, essa criança, né, qual é a postura que ela tem corporal? Ela identifica o próprio corpo? Ela tem prazer oral? Ela já leva a mão à boca? Não, ela nauseia. Então, como eu vou pensar em dar um alimento? Ela não sabe nem o que é sentir fome, ela não sente o cheiro, não consegue identificar ainda, ela não tem memória disso. E, pelo contrário, as memórias que ela tem referentes à alimentação são extremamente aversivas, porque ela ficou 7 meses por conta dos vômitos, né? Até decidir pela gastro, fundoplicatura, tudo. Então, mas gradativamente, eu não foquei na sucção, eu não foquei no gelo na face, eu não foquei nos músculos. Eu foquei em trabalhar as bases de conexão do momento da refeição e gradativamente fomos apresentando sabores, ela foi começando a colocar a mão na boca, ela foi começando a levar objetos à boca, foi diminuindo a náusea. Então, quanto menos eu for aversiva, quanto menos eu for, não é nem aversiva, né? Invasiva, melhor. Porque essa criança, pense, ela não está comendo apenas porque ela não sabe sugar ou mastigar. Ela não está comendo porque ela não identifica os sinais de fome e saciedade, porque ela não aprendeu a comer. Né? Então, esses aspectos são importantes. E quando eu tenho uma atitude, uma postura de fora para dentro, de forçar, de enganar, de uma postura mesmo de recompensa, né? Essa criança não registra o alimento como algo positivo. Então é muito diferente quando a própria criança leva a boca, ela faz um registro positivo. É muito diferente de quando uma criança é estimulada na boca. Quando eu vou, né, com algum vibrador ou com algum instrumento gelado ou cítrico para colocá-la. Né? É essa conexão que o terapeuta tem que estabelecer, né? Ler os sinais dessa criança, ver como ela se sente nesse momento. Quais os pré-requisitos? É uma criança que tem uma alteração sensorial. Eu toco, ela entra em espasmo. E a boca, como eu vou fazer? Né? Será que é o músculo que não está funcionando? Né? Ou será que ela tem uma questão sensorial de base que está impedindo? Ou será que ela nem sabe o que é ter fome? Né? Então, ampliar o olhar significa, né, compreender que o aprendizado alimentar não foi possível para essa criança e que esses registros estão na mente dela. E o como eu tenho que trabalhar o momento da gastro para ser um momento de conforto, de prazer, uma conexão da mãe, propiciar, orientar essa mãe, né? A como ela pode... Essa semana mesmo atendendo uma mãe, ela estava lá na seringa, passando tosse, ela fica preocupada. Eu falei, será que se a gente colocasse num suporte, não liberaria suas mãos para você ir, né, se conectando com ele, conversando com ele, ou até trazê-lo para fazer a refeição junto com você? Posicioná-lo num cadeirão e correndo a gastro, a alimentação, enquanto você também está comendo? Porque eles vai estimular o quê? Aquilo que nós falamos, a curiosidade, a motivação e o desejo em comer. Que aí vai partir dele, ele vai estar exposto a cheiros, a sabores. Então, nesse sentido, a refeição em família para criança com gastrostomia é essencial. É claro que tem crianças que ficam 1 hora, né, que é por gotejamento. Não dá para ficar 1 hora sentada, nenhuma criança tolera isso. Então, vamos minimizar, né? Vamos aproximar essa criança. Né? Então são atitudes, por exemplo, nenhuma criança é alimentada, ela tem um problema sensorial, então vamos passar manga no corpo inteiro da criança, vamos passar algum estímulo alimentar, né? Qual é o sentido disso? Né? Outra coisa que me perguntaram, né, que me falaram, eu comprei todos os brinquedinhos para ele, maçãzinha, perinha, todos os alimentos para ver se brincando ele come, né? Disse para ela, ok, mas compra um posto de gasolina também, compra uma pista de carrinho, né? Toda essa pressão em cima da criança, que eu entendo, que é doloroso para as famílias, a gente briga, estamos juntos, a gente compartilha da mesma dor com essas famílias, né? Eu brinco, eu não trabalho com dificuldade alimentar, eu trabalho com a dor humana, né? Porque a gente sabe o que essas mães passam, o que vocês passam, né? A gente sente, a gente arrepia junto, a gente chora junto, né? Então é muito além de uma dificuldade, é trabalhar com o sentimento e com a dor humana. Então, tirar um pouco o foco, né? Quando a criança é pequenininha, quando um bebê tipo, você não fica, né, só falando isso,
Você explora outros estímulos, tira um pouco o foco apenas desse. Então, a refeição em família é uma estratégia essencial e fundamental para que a gente possa começar a criar esta conexão. Né? Não dá para o dia que o médico, o cirurgião fala, ele está liberado a dieta via oral, eu decidi que hoje ele vai começar a comer. Né? Não dá, não é possível. Né? E todo o trabalho que precisou ser, né, que deveria ter sido antes, quais são os registros que essa criança tem, qual é o prazer oral, né? Então isso vai sendo gradativamente. No caso que eu estava comentando da Vitória, que tem o registro dela, no depoimento da mãe no nosso blog, a última coisa que eu trabalhei com ela foi a sucção, né? Com 2 anos ela saiu sugando no canudinho. Não foi meu objetivo, foi acontecendo. Ela foi se interessando e desde o início participando do momento da refeição em família, ficando curiosa, porque ela tinha, né, 2 irmãs professoras aí, né? Participando dia a dia, né, esse suporte para as famílias, trabalhar essa ansiedade dos pais, essa pressão, né? Então isso não facilita com que a criança aprenda a comer. Né? A gente tem que expor a criança a múltiplos estímulos, né? Não torná-la mais aversiva, porque muitas vezes o que nós percebemos é que quando a criança é exposta muitas vezes a estímulos orais, né? De fora para dentro, quando o objetivo é estimular a boca, é fazer exercícios, é passar o gelo apenas com esse enfoque, a criança pode desenvolver uma aversão também ao toque, ela fica com medo, ela fica refém daquilo, né? À medida que quando é ela que leva, quando ela coloca, né, ela tem uma chance muito maior de desejo, de motivação, parte dela o desejo em levar. O papel do terapeuta muda muito, né, porque eu vou ser um facilitador. Né? Eu vou guiando, eu vou me conectando com a criança e vou percebendo, né, o que está mais fácil para ela. Eu vou pelo que é mais fácil, não pelo que é mais difícil. Então, se está mais fácil para ela, né, colocar a mão à boca, eu vou proporcionar múltiplas situações em que ela vai fazer essa conexão. Se está mais fácil para ela tocar com um garfinho e não com o próprio dedo, porque ela ainda tem uma hipersensibilidade sensorial, eu vou deixar ela tocar com um garfinho, sim. Eu vou facilitar, eu vou ver o que ela consegue, o que ela tem de bom. E aí eu vou por este caminho, o que ela gosta, né? E não apenas pelo que ela não gosta, ou pelo que é mais difícil. Eu vou pelo que é mais fácil, né? Pensa como nós aprendemos. Como você aprende a fazer alguma coisa? Primeiro você tem que ter motivação, né? Se eu falo, vou aprender a jogar xadrez. Para mim isso é surreal. Qual é a motivação? Você vai participar de um campeonato com seu filho, ele gosta, vai ser... Posso ser que isso seja uma coisa que me motive. Meu filho quer participar de um campeonato, pais e filhos, isso seja uma motivação. Ou não. Né? Então, o que nos motiva nos facilita o aprendizado. Eu tenho que aprender chinês. Por quê? Porque eu vou dar um curso na China. É legal, vou aprender, mas se não, para quê? Né? Então, essa motivação a gente também tem que gerar na criança com gastrostomia, que recebe uma outra via de alimentação. Qual é essa motivação que essa criança tem? E respeitar esses sinais. Né? Eu vou responder algumas perguntas que me foram enviadas por e-mail e que chegaram aqui. Né? Então, a Thaís mandou uma pergunta dizendo: meu filho fez a cirurgia para a correção da atresia de esôfago em março de 2019. Estava comendo pastoso, mas teve refluxo grave com esofagite e não pôde comer via oral por 2 meses. Como reiniciar a via oral? Né? Então, vejam, de novo aquilo que eu falei, né? Ele estava comendo pastoso, a textura que provavelmente era de conforto para ele, ele teve um desconforto, aí ele registra lá também, né, essa dor, esse problema, e aí ele para de comer. Né? Ele para de comer e acaba criando um momento de aversão. Né? Então, sempre a causa orgânica é fundamental. Nós recebemos uma criança aqui, até a fonoaudióloga Rosana da equipe aqui do Instituto que está atendendo, né?
ela recebia a gastrostomia, a infusão era realizada de um modo em que ela sentia um profunda dor e desconforto, né? E depois que quando ela chegou, né, muito aversiva, muito irritada, né, depois que nós observamos isso e encaminhamos para um gastropediatra e que ele acertou, passou para o gotejamento, ela sentiu um alívio, sentiu prazer, não prazer, mas sentiu o alívio desse desconforto, foi pingando, né, porque ela tinha aquele dumping. E aí o que aconteceu? Ela mudou. Né? A relação dela com a gastro mudou, ela não chorava mais, ela começou a participar dos momentos de refeição em família e a vida dela deu um clique. E hoje ela já está comendo vários alimentos via oral. Então, como reiniciar a via oral? Gradativamente. Né? Nada radical. Então você pode selecionar aqueles alimentos em que ele gostava muito, que eram os preferidos em termos de textura, em termos de sabor e de cor, e reapresentar para ele gradativamente. Lembrar que ele já está sendo nutrido pela gastro. Né? Então estimular. Então você vai colocá-lo no cadeirão, né, no momento da refeição, né, com você, e vai apresentar e vai deixar que parta dele. Você vai mostrar, vai fazer ele cheirar, né? Vai mostrar que aquilo é prazeroso, que tem um cheiro, né? Com que cheiro tem, deixar ele curioso e motivado para que parta dele o desejo por comer. Então você pode colocar em cima do bandejão, né? Algum alimento pastoso em que ele já aceitava, né? E você vai comer. Eu não sei qual que é a habilidade motora, se ele já consegue levar a boca ou se ele ainda precisa de ajuda, né? Mas você pode apresentar, põe o dedinho, lambe, gradativo, entendeu? Pegar uma textura só de uma fruta ou de algum vegetal que ele gostasse e vai gradativamente apresentando para ele. Deixa que parta dele, deixa ele muito curioso. Os alimentos cítricos podem ser benéficos nesse momento, né? Ele cheirar a laranja, você espremer um pouquinho daquele caldo, né? Para abrir, para estimular mesmo a curiosidade, a via sensorial. Mas é isso, que parta dele, você reapresenta, não força, não fica benzendo ele com a colher, né? Deixa que parta dele o desejo, mas o seu papel é criar esse ambiente para que ele fique motivado e curioso e que parta dele o desejo. Né? Então a gente cria toda essa situação, vê o cheiro, vê a textura, o sabor que ele gosta e proporciona para que ele leve à boca. E a gente sempre fala menos pressão. Né? Nós entendemos que as famílias ficam assim, né? Comeu, não comeu, quanto comeu, come mais um pouquinho, mas quanto menos pressão. A gente brinca aqui que às vezes quando a gente vira, a gente olha pelo canto do olho e eles colocaram na boca. Às vezes a gente ficou um tempão lá brincando com o alimento, a gente vira para pegar uma coisa na gaveta, aí que eles comem, né? Então, menos pressão. Coloca ele na mesa junto com você, pinga lá uma coisa no cadeirão, estimula a curiosidade dele, né? Mas para isso a criança precisa ter foco, precisa ter concentração, então precisa ver se ele já está nesse momento, né? A Nayana, né, perguntou se existe um protocolo usado para a transição de sonda nasoentérica para a gastrostomia. Não existe, né? Depende aí da equipe médica. Nós sempre preferimos, quando o uso de outra via de alimentação o uso for muito prolongado pela questão física orgânica da criança, muitas vezes a gente prefere a gastro porque a criança tem um maior conforto, né? Aquele desconforto da sonda, eles vão crescendo, vão puxando, né? Dependendo do tempo que ele vai precisar dessa outra via alternativa, a gente prefere a gastro porque ela facilita muito o trabalho, né? Libera a criança aqui da via aérea, né? E facilita muito, mas a gente não tem um protocolo, depende de quanto, né, a criança está sendo, quanto tempo ela vai demorar ainda, precisar de outra via alternativa. Se for um tempo ainda longo, a gente prefere que faça gastro, isso sempre em conversa com o pediatra, com o gastro, né, com a equipe que atende a criança, mas que facilita muito o trabalho, né, de transição para via oral, né. Aí uma outra pergunta da Nayana também. Utilizamos sabor azedo e temperatura fria para estimular a deglutição? Veja bem,
né, no início, quando nós trabalhávamos, né, com bebês em UTI neonatais, quando foi o início da fono nas crianças com desafios com via alternativa de alimentação, surgiram vários estudos, né, comprovando que tanto o sabor azedo quanto temperatura fria, eles facilitavam, né, e propiciavam uma maior deglutição, né? Isso é a verdade. Né? Só que o que é importante você compreender, Nayana? Você usar um sabor azedo e uma temperatura fria para ele deglutir. Ok. Né? Mas qual é o desejo dele em comer? Tira um pouco o foco da deglutição. Muitas crianças não deglutem e não comem, não é porque ele porque ele tem um problema na deglutição. É porque ele não tem a intenção em comer. Ele não vê conexão, não vê importância, não sabe, não tem registro sobre aquilo. Então, muitas das terapias hoje são focadas na estimulação, né, no foco oral, né? Mas o problema não é esse, o problema é a intenção da criança, ela entender que ela quer, que ela precisa, entendeu? Então, claro, você pode ajudar muitas crianças que têm disfagia, que não conseguem deglutir, que têm um atraso, que engasgam com a própria saliva, são recursos muito benéficos e que precisam ser e devem ser utilizados. Mas nós estamos, aqui eu estou falando especificamente de uma criança que tem recusa alimentar, que usa uma outra via de alimentação e que não tem disfagia. Né? A recusa não necessariamente a criança tem disfagia. A disfagia é quando a criança tem um sinal de desconforto no momento da deglutição. Né? Nós estamos falando daquelas crianças que estão prontas, né, que já podem passar para a via oral, mas ainda não conseguem, nessa fase de transição mesmo. Né? Então vamos lá. A Rúbia, a mãe do Noah, né, ela mandou uma pergunta. Ela disse assim: meu filho de 1 ano e 8 meses nasceu com atresia de esôfago, complicação respiratória e disfagia grave. Olha lá. Aos 6 meses fez a gastrostomia. Ótimo. Introdução alimentar via oral foi feita com 1 ano e 6 meses. Comia de tudo e boa quantidade. Com 1 ano e 8 está seletivo. Passa horas sem comer. Precisa de algum tipo de intervenção? Isso é normal? Ano passado ficou internado por longos períodos. Então, assim, olha, primeiro, ele nasceu com muitos desafios, né? E a via de alimentação alternativa foi o que garantiu a nutrição e a saúde dele, né? Ele comia tudo em boa quantidade, né? Então, você está me dizendo aqui que ele comia sem distração, ele prestava atenção no que ele comia, ele tinha prazer em comer, né? Como era esse comer? Em torno, né, de 1 ano e meio e 1 ano e 8, é bem comum que mesmo as crianças típicas, né, possam apresentar algum tipo de seletividade. Né? Então, às vezes a criança, até 1 ano e meio ela comia tudo, chuchu, abobrinha, beterraba, né? Passou, agora ela olha no prato e cisca. Ela não quer mais isso, não quer mais aquilo. Né? Agora ela só quer comer as coisas mais pastosas, ou agora ela quer comer mais o seco. Né? Então, é muito importante a gente entender, né, por que ele parou. Né? Ele teve muitos episódios de engasgo, porque você estava falando que ele tinha uma disfagia grave. Né? Ele teve episódios de engasgo. Esse comer era um comer com prazer? Estava ajustado às habilidades orais e sensoriais? Ele precisava ser distraído? Ele fazia registro disso? Que conforme a criança vai crescendo do ponto de vista cognitivo, ela vai fazendo escolhas. Então, aquele alimento que descia, a gente brinca, né, que descia quadrado, com 1 ano e 8 meses ela já percebe, não quero. Isso aí me incomoda. Essa textura não dá mais. Então, conforme o cognitivo vai crescendo, ele vai acionando, né, esse desejo. E a criança vai começando muitas vezes a fazer escolhas, né, que muitas são para se proteger. Né? Ela quer entrar num modo de proteção. Então, ela começa a escolher o que ela quer, o que ela não quer. Não é? Então, eu acho que precisa de um olhar, de uma avaliação, sim, para entender, né, o que está acontecendo, ver o volume que você está dando na gastro e o volume que ele está aceitando. Né? E você também coloca que o ano passado ele ficou internado por longos períodos. Né? Isso é terrível, mesmo para criança típica, ou mesmo para criança que tem desafios como o Noah,
Isso é terrível, muito manipulado, né? Mexe na dieta, preocupação com que não perca peso, às vezes acaba dando uma dieta mais hipercalórica pela gastro. Então, são vários pontos que vão impactando no prazer e no desejo da criança comer. Então, eu acho que sim, você precisa de orientação para que não pressione mais o Noah e não force a alimentação e não crie um desprazer. Vai aos poucos trazendo ele para a mesa, se for possível para ele, né? Participando desse momento, trabalhando a motivação e a curiosidade dele. Então, o que é isso? Que temos aqui hoje? Mas não para ele comer neste momento, mas para ele interagir, né, com o momento da refeição e com os alimentos em si. Tem mais alguma pergunta? A gente já precisa encerrar. A Cristiane fez uma pergunta aqui. Ó. Existe alguma orientação especial para pacientes com síndrome de Down? A criança tem 2 anos e meio, faz uso de via alternativa e consegue comer alguns alimentos. Olha, a gente não tem nenhuma orientação específica para a criança com síndrome de Down. Né? É tratado da mesma maneira, pode ser que ele tenha algumas particularidades com relação a tônus, a posicionamento de língua, mas o trabalho com gastrostomia é o mesmo. Né? É muito propiciar essa motivação, esse conforto sensorial, essa relação de confiança com os alimentos, né? Para que a criança possa evoluir. Não tem nada específico para a síndrome de Down, né? Aí a Juliette fez uma pergunta. Minha filha tem 3 anos, nasceu com atresia de esôfago e já fez as correções. Atualmente come sopa amassada, mas engasga por não saber mastigar. O que fazer? Precisa de ajuda, né? Então, como ela não sabe mastigar ainda e ela está engasgando com a sopa amassada, é importante você passar para a sopa lisa. Porque cada vez que você for alimentá-la com a sopa amassada e ela não sabe mastigar, se ela engasgar, o que ela faz? Registro negativo. Então, quando eu como, eu sinto um desconforto e aí vai ficando cada vez mais difícil essa relação. Né? Então, é muito importante, o que eu falei essa semana aqui também para uma mãe, ela tem 3 anos, mas qual é a vivência e qual é a habilidade motor oral e sensorial que a Juliette tem para comer papa amassada? Se ela está engasgando, isso não está ajustado ao conforto sensorial e motor oral dela. Então, você deveria, né, eu não conheço a fundo, é difícil a gente dar orientações assim, mas assim, verifica com a equipe que a atende, não sei se ela tem alguma equipe de suporte, você faz um teste, faz a papa lisa, sem grumos nenhum, batida mesmo, líquida, né, cremosa, líquida, fina, e vê se ela não engasga. Se ela não engasgar, essa é a textura para ela. E aí você vai, né, um profissional vai te ajudando, vai trabalhando para que ela possa evoluir. Saber se ela está engasgando, se ela é só pela mastigação ou se ela tem algum desconforto. Se ela só engasga nessa situação, ela não engasga com saliva, ela não engasga com líquidos finos, é só com a sopa amassada? Para o líquido e depois você vai conseguindo, com o trabalho, né, aumentar a consistência e ela aprender. Lembra, o bebê, quando você dá uma sopa amassada, se ele ficar engasgando, ele para de comer, né? Porque é uma defesa, ele anda num modo, a gente brinca, num modo de sobrevivência, né? Então é muito, muito complicado. Eu acho que você deveria deixar lisa a papa, né? Com sabores separados para ela sentir o sabor, né? E aí sim procurar um profissional para te ajudar. Né? Ela tem autonomia para comer, ela come com prazer, isso é o mais importante. Imagina toda vez que você for comer, você engasgar. Se coloca na situação. Que registro você faz da refeição e do momento? Eu quero evitar essa situação, eu não quero isso, ó. Né? Então, deixa o conforto permanecer, deixa a relação positiva dela com a comida, ela sentir prazer naquilo que ela come, para ela fazer novas conexões, novos registros positivos e gradativamente a gente vai trabalhando, né, aí, a mastigação que for e o avanço das texturas. Tá bom? Tem mais uma só para a gente encerrar? Ah, tá. Tem um elogio aqui, Carla. Live no show, muito obrigada. A GCL, querida GCL, mãe da Eloá.
agradece por ter me conhecido, não só a mim, a toda a equipe do Instituto, né? Nós aprendemos muito com você, Gessiele. Eu falo, cada criança que vem aqui é um presente mesmo, não é marketing, não. É a realidade, porque a gente aprende muito, né? A gente aprende com a força dessas mães guerreiras, né? A gente às vezes até se emociona junto, porque são desafios, né? As mães com crianças com atresia de esôfago, né? Mães com crianças que nasceram, né, sem essa estrutura, né? As crianças com glicogenose, né? E tantas outras, os cardiopatas, né? E que passam por situações muito desafiadoras, né? Os prematuros extremos. Então a gente aprende mais com vocês do que vocês teoricamente conosco, né? A gente aprende sobre a vida, a gente aprende sobre, né, a força do amor. Então, acho que isso é maior que tudo, né? Muito obrigada. Nós vamos continuar falando sobre esse assunto, que é um assunto que eu verdadeiramente sou apaixonada, estudo, e toda a nossa equipe aqui, a equipe de fonos, a equipe de TO, tem estudado, se aperfeiçoando cada vez mais para realmente poder proporcionar uma transição, né, da gastro para via oral tranquila, prazerosa, no seu tempo, né? O importante não é o tempo, né? O importante é como, né? Porque isso é para a vida toda. A relação que a criança vai estabelecer com o alimento é para a vida toda, né? Agora, ela comer hoje uma quantidade, 200 ml de sopa, pode fazer com que ela crie uma aversão para a vida toda, né? Então, vamos, né, motivar essas crianças, estabelecer prioridades, né? E o que eu falo muito, né? Você, mãe, quando percebe que uma criança chora durante um atendimento, quando ela resiste, quando ela não é respeitada, fique atenta, tá? Você é quem mais conhece seu filho, quem mais conhece a sua filha, e o que a gente fala é você que vai, né, guiar e se fortalecer aí para continuar ajudando seus filhos, essas crianças da melhor maneira possível. Um grande abraço, até a próxima, vamos continuar falando desse assunto. Até a próxima, um abraço, obrigada pela audiência, tchau. E agora?